Gente, tá difícil de ler. Acho que eu vou ter que aproximar esse tripé para poder enxergar. Oi, Alcai Azevedo, boa noite, a Isildinha, o Júlio, o Yunque, Então, o Yunque, não sei se você está fazendo essa pergunta porque realmente você não sabe, ou se é mais uma piada de mau gosto, mas eu vou responder. Eu vou manter esse canal do Pedrinho, até porque esse canal é o único registro de quem foi o Pedrinho Rodrigues nos seus últimos 18 meses de vida. Porque mesmo durante esses 18 meses, últimos 18 meses, muitos canais em várias plataformas fizeram questão de reeditar imagens antigas dele. E depois que aconteceu isso, aumentou ainda mais, e se não bastasse, as pessoas estão indo até o túmulo dele, inventando que estão falando com o espírito dele. Então, é por isso que eu vou manter esse canal, porque aqui não tem o sensacionalismo com que sempre foi tratado o Pedrinho. Aqui eu vou falar o que realmente eu conheço, que eu presenciei, não é o que a mídia me vendeu, não é o que eu vou aceitar um convite aqui, gente. Já foi agora, como que eu faço para aceitar? Boa noite. Eu tinha pedido para quem pudesse interagir comigo, que seria melhor, né? Ah, que som é esse? É Gregorians. Adoro Gregorians. Não sei se vocês já ouviram falar. Gregorians é um grupo de monges gregorianos, né? Como o próprio nome diz. Um grupo musical que pegou músicas pop e deu esse tom gregoriano. E é uma música super gostosa que eu ouço o dia inteiro. Boa noite pro... Gente, eu não consigo... Vai pesquisar o Gregorians? Coloca lá, Gregorians, tá? Mas o nome do grupo é Gregorians. Vai ter vários outros nessa vertente. Tem o Magna Canta também, que formado por monges. E é muito legal, porque pega assim... pega assim músicas populares e dá essa pegada meio clássica, meio gregoriana, então fica uma mistura muito legal. E eu, como gosto das coisas assim, não gosto de nada muito certinho, muito quadradinho, então é o estilo de música que eu curto bastante. Boa noite da Suíça pro Zezinho 69. Como comprar o livro do Pedrinho? Gente, o livro vocês podem comprar pela internet, www.loja.espedrinhomatador.com.br. Eu tenho poucos livros aqui, porque assim, esses livros desse site são os livros que eu sei que vende, que são os que eu comprei e que eu estou vendendo. Aí eu aproveito esse gancho para falar, quem acha que eu tô assim, milionário vendendo um monte de livro, porque tem gente mandando mensagem para mim no meu privado, pedindo para eu mandar cesta básica. Gente, que país que vocês vivem? Desde quando a gente vive num país de pessoas que gostam de ler? Então, por mais fantástica que seja a história, as pessoas não leem. Então, por isso que nessas lives de domingo, Vocês estão me ouvindo bem? Eu não gosto de usar um microfone. Alguém pode me dizer se está ouvindo bem? Tá. O Zezinho respondeu, tá. Obrigada. Obrigada. É porque tá um pouco longe, porque tá carregando, que eu esqueci de colocar o celular para carregar antes. Então agora tô só com 50% de bateria. E eu ainda vou ter que ir lá no vizinho de vocês também falar com eles.
eu havia falado para vocês, gente, que ia encontrar um formato, né, para essas lives. E hoje eu conversei com algumas pessoas que conheciam o Pedro, que entraram em contato comigo. Uma ideia que surgiu foi, assim, se a pessoa não quiser aparecer a imagem, pode entrar como mediador da live e não precisa mostrar a imagem, fica como minha amiga oculta. Mas é muito difícil para mim, para eu fazer isso sozinho, porque é uma linha muito tênue entre obedecer os limites, né, de até onde esse canal ainda é do Pedro, que não perca essa identidade, e de como que eu vou dar voz para esse Pedrinho que não está mais aqui. Então é muito complicado. Eu acho que a melhor maneira de dar voz a ele é ouvir as pessoas que o conheciam. Então essas pessoas podem contribuir participando aqui comigo. Eu acho que é uma ideia. A outra ideia é a que eu vou colocar em prática, que eu já fiz na outra semana, e vou fazer agora. Eu vou ler um trecho do livro que é muito interessante, porque assim eu não escolho, eu abro e acaba que vem um trecho assim que eu acho muito pertinente com o que eu havia pensado em falar. Então, eu vou ler para vocês. Acho que eu vou tentar baixar o som. Eu tirei o som porque a minha voz não está muito boa. E para ler é pior ainda, né? Então, gente, esse trecho aqui, ó, desse livro, tá? É o 4º capítulo do livro. Esse 4º capítulo, gente, nele eu abordo os tempos do Pedrinho dentro do sistema, tá? Porque o livro ele é dividido, assim, do tempo dele no sistema, fora do sistema, da infância, então, assim, da vinda dele para cá. Então, assim, o livro atravessa toda a vida dele. E aqui nesse capítulo, o título é Morre Pedrinho da Cartucheira, Nasce Pedrinho Matador. Aí vem um subtítulo: Para sobreviver no inferno, só vestindo a roupa do demônio. Então, gente, é engraçado que essa coisa que eu falo, que quem matou, não matou o Pedrinho Rodrigues, né? Porque da mesma forma que o Pedrinho da Cartucheira, que foi o apelido dele antes de ser Pedrinho Matador, da mesma forma que... Eu aceito aqui. Você vai participar da live? Tô fazendo batalha. Você tá fazendo batalha? Não, não. Eu Ah, pedi assim para quem fosse participar dentro do tema para entrar. Eu não sei nem o que é batalha. então tudo bem. Boa sorte aí, tá bom? Valeu. Obrigada. Tchau. Então, gente, eu não sei o que é batalha. Eu tô aqui para passar uma coisa que as pessoas. Aí tem gente que fala assim para mim: Nossa, você tá ganhando muito dinheiro com as redes sociais. Eu nem sei como ganhar dinheiro com rede social. Estou usando a rede social porque é a única forma de ter voz agora, atualmente, né? E principalmente dar voz a alguém que já morreu. E da maneira que morreu, né? Bom, então, conforme eu estava falando, nesse capítulo aqui, eu narro a parte em que ele esteve no sistema, tá? Dos crimes. E aí eu pego um trecho em particular, na página 118. Esse livro, gente, depois que ele estiver bem malhadinho, assim, vai ser o livro das lives. Então eu vou comentar sempre um textinho dele. E quem tiver o livro, que se quiser comentar, também é uma outra forma interativa que eu quero dar nesse formato. Se quiser comentar alguma parte do livro, manda, a gente comenta também. Mas vai ser
sempre assim. Então, eu peço aqui para quem quer fazer batalha, falar de coisas que não tem a ver, que não entre, e nem peçam para entrar, porque às vezes, como eu não entendo e eu sou sozinha, aí eu deixo alguém entrar e a pessoa não tem nada a acrescentar. Então, nesse trecho, é interessante que foi muitos comentários que eu li também tiveram a ver com isso daqui. É um trecho, sim, que é uma conversa entre a Lou, que é a personagem que interage com o Pedro, né? No livro, gente, a maioria dos personagens tem nome fictícios, tá? Só alguns que têm um nome verdadeiro. Então, a Lou é uma personagem, a Lou não sou eu, é uma personagem. O narrador que eu construí aqui nesse não sei se dá para chamar de romance, ele é um narrador, assim, quase intradiegético, né, que a gente diria na teoria literária. Porque ele muda no decorrer, ele não é um narrador totalmente neutro. Então, assim, a primeira fala é a da Lou, depois a resposta do Pedro, e depois o outro parágrafo é a voz do narrador. Aí a Lou começa falando assim: eu não tô te julgando. Eu só quero saber porque era tudo tão exagerado. Porque além de matar, você tinha que fazer essas coisas tão perversas que você fazia. Isso a Lou comentando porque ela tinha visto uns vídeos dele, né? Aí ele responde: você não estava lá. Ninguém estava lá. Deus não estava lá. Ele respondeu isso e saiu andando duro. E aí o narrador faz essa observação. O clima fica tenso de novo. Ela queria compreender. Ele queria ser compreendido. Para isso, antigas feridas tinham de ser abertas com a ponta de uma faca afiada. Era assim a língua de Lou. Às vezes tentava controlar-se, mas nem sempre conseguia. Penso que o sofrimento trouxe muita evolução para o Pedro, pois, desde que saiu da prisão, há 5 anos, viveu muitas situações limítrofes e não perdeu o controle. Apesar de ter sido lesionado intrauterinamente pelo próprio pai, perdendo neurologicamente a capacidade de conter suas emoções e seus instintos, se não bastasse isso, ele cresceu cercado de violência, tanto em casa como na sociedade. Viveu nos tempos de chumbo. Acho que também estou me tornando fã do Pedrinho. Não do matador, mas do Pedrinho sobrevivente que carrega em si a trágica sina de mostrar que o ser humano pode ser bom. Será? Então, esse é um trecho do livro, gente. Então, assim, é uma leitura bastante polifônica. O que eu quero dizer com isso? Em que há muitas vozes que ecoam nessa narrativa. E eu também gostaria que vocês não me perguntassem quem matou o Pedrinho, porque essa pergunta precisa ser feita a quem de direito, que não sou eu. Eu tinha pensado em ficar com a live até as 19h30, mas eu não sei se vai ter bateria para tudo isso. Eu Obrigada, João Vitor. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo me situar aqui, gente, porque é muito rápido, eu não consigo ler. A Ana entrou, o Valdeir entrou. Convite para live. Vou convidar alguém aqui, gente. Gente, eu não sei conseguir convidar alguém?
Doutora, boa noite, doutora. Oi, boa noite. A senhora me convidou e eu subi, até porque eu sou sua fã. Ai, obrigada. E eu já lhe sigo, né? Ah, E se você entrar aí no meu perfil, a senhora entrar no meu perfil, a senhora vê que tem pode um. falar você mesmo, não me sinto muito velha, você me chama de senhora. Tá bom, você. Assim, por você ser doutora, né? A gente sempre respeita, né? Sim. É, eu também já sou. Eu sou policial, mas aposentada, né, por motivo Hum, de doença, né, que deu uma trombose na minha perna. Eu tive que hum. me aposentar, mas também não sou velha assim, não. Foi problema de saúde. Mas, Aham, assim, então, devido a gente trabalhar, eu trabalhava, né, na Polícia Militar, então a gente tinha aquele respeito, né, de se tratar o senhor, não senhor, você sabe uhum, disso, né? Então, eu uhum, fiquei por certo. Mas eu quero lhe dizer que eu sou sua fã, tá? Lhe sigo, assisti tudo. Eu tenho um vídeo fixado bem no meu perfil, eu faço live também, e tenho hum, um vídeo fixado no meu perfil, né, do Pedrinho, tem com quase 130, 140 mil visualizações, né? Eu uhum. faço uma homenagem para ele e eu fiquei muito abatida também e espero que você consiga colocar para frente, né? Fazer tudo o que ele queria, o que ele sonhava Sim. fazer, né? E fui muito criticada porque eu defendi muito, né? Quando Uhum, alguém fazia comentários maldosos no vídeo que eu postei, eu sim. excluía, às vezes eu respondia também, porque eu sou evangélica, entendeu? Eu sou Uhum, evangélica e eu sou missionária, uhum, viajo muito, faço a obra de Deus, então, no momento que o Pedrinho aceitou Jesus como Salvador, os pecados deles foram jogados no lago do esquecimento, nas profundezas do mar. Assim diz a Bíblia. Ele pode ser o uhum, que for, qualquer pessoa, não é só ele não, que tem pessoa pior do que ele, como tinha. O Pedrinho, a vista quem eu já vi por aí, o Pedrinho era um santo, entendeu? Porque ele só matava quem não prestava, estrupador uhum, safado, entendeu? Então, assim, é, eu sei que na Bíblia, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia e dos pecados ele não se lembra mais, ele joga nas profundezas do mar. Então, eu creio verdadeiramente, doutora, e a senhora pode acreditar, eu não sei se você é evangélica, alguma coisa assim, tem alguma religião, não eu importa, mas sou eu quero lhe cristã. dizer. Pois é, mas você pode ter a pura certeza do que eu vou lhe falar aqui. Pedrinho não está no inferno, Pedrinho está no céu, nos braços de Deus. Eu tenho certeza. Porque, eu também tenho certeza, porque eu tenho 38 anos de evangelho, eu aceitei Jesus muito jovem, muito menina, e eu já li a Bíblia 26 vezes, por isso que muitas perguntas eu nem respondia lá no meu perfil, porque me deixava um pouco irada, mas Uhum, tinha muitos comentários bons, entendeu? Que uhum, concordavam comigo. E tem pessoas pior, muito pior, que estupra criança de 4 meses e as sim, pessoas não vê isso. E ele sim. nunca fez isso, apenas ele fazia o que ele achava certo, que eu acho certo. Uhum, Então, doutora, eu lhe agradeço a oportunidade, eu quero lhe dizer que eu lhe acompanho. Se você quiser olhar meu perfil lá, você vai ver lá fixado lá que é o uhum, vídeo que mais tem visualização no meu TikTok, né? Faço lives, pregando a uhum, palavra, e isso me mexeu muito comigo, porque era o que ele fazia, o que ele tentava era resgatar pessoas perdidas, que é o que eu sim, faço bem, por isso que me sim. abateu muito, me abalou. Desculpa, como que é mesmo seu nome? É que aqui não dá para eu ler. É Liz? Lízia, Lízia Lízia? 07. Então, Lízia, foi interessante você fazer essa intervenção, porque, assim, nesses últimos 18 meses que o Pedrinho ficou aqui, ele nunca foi em nenhuma igreja. E, às vezes, perguntava se ele queria algum, porque lá em Mogi ele ia na igreja da irmã dele, a irmã dele acho que é da Assembleia, né? Eu também sou da Assembleia. Então, aí ele falava assim, ele até tem vídeo dele que ele fala assim, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Aí ele falou Errado. assim,
Quando eu saio para caminhar com os cachorros, eu encontro aqueles senhores de idade, que eu vou conversando, que eu dou atenção, que eu pego essa molecada, que eu converso, que eu dou conselho, que eu falo para. Se isso não é a palavra de Deus, o que que é a palavra de Deus? Então, então. Então, assim, foi boa essa sua intervenção, porque, assim, você deve ter visto lá nesses comentários algumas pessoas falando assim, porque batizou, virou santo. Não é só batizou, ele não apenas batizou e continuou matando e continuou fazendo coisa errada. Ele batizou e buscou uma transformação na vida dele. Exatamente. Então, as Então, pessoas não entendem isso. E não assim, precisa ser religioso para entender isso, não precisa ser cristão, não precisa nada. Basta ter um mínimo de inteligência, em né? nenhum momento, doutora, em nenhum momento eu que já li a Bíblia 26 vezes, ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca encontrei na Bíblia dizendo que a gente tinha que frequentar um templo. Tem dizendo Uhum, assim: aquele que me aceitar, né, como suficiente Salvador, será salvo. E aquele que exatamente. nascer da água e do Espírito, é isso que tem na Sim, Bíblia. Ele não disse, não tem nem. Eu quero que eu desafio qualquer pastor, qualquer pessoa, porque eu tenho conhecimento, eu tenho teologia, eu tenho conhecimento. Então, eu desafio qualquer pessoa me chamar no privado e me mostrar onde é que tem dizendo isso, que só vai salvo quem tem procura placa de igreja. Não existe isso dentro da Bíblia. Se você exatamente. era uma pessoa mal, uma pessoa que fazia coisas erradas e você se arrependeu, foi aos pés do Senhor, se batizou, porque a Bíblia diz que nós temos que se batizar para arrependimento de pecados, sepultamento de pecados. Então ele desceu nas águas, ele se batizou, então ele nasceu de novo. Não tem Satanás no mundo, desculpa a expressão, que venha acusar ele, porque eu tenho certeza que ele foi salvo, Sim. entendeu? Eu te E, agradeço muito, Lísia, essa intervenção tua, porque eu acho que é uma forma de eu conseguir manter esse canal vivo, não como as pessoas falam assim, que tá dando valor no matador, outras pessoas insinuam que eu era apaixonada por ele, que eu me. Gente, é óbvio que eu me envolvi com ele, como eu estou envolvida com vocês. A e pessoa que eu? não se envolve, todo Isso. mundo se envolve. É o saudável, a gente se envolver com o outro, a gente olhar para o outro e a gente tentar melhorar, ajudando o outro a melhorar. E como você não poderia sentir, ficar sentida, ficar triste, se você convivia, estava cuidando do trabalho dele, né, Diariamente, do escritório diariamente. dele, né? E eu, que nunca nem cheguei perto dele, eu falei com ele uma vez, o privilégio eu tive de falar com ele uma vez no Instagram, e ele me respondeu, me perguntou até de onde eu era. Então, Uhum, eu que nunca cheguei perto dele, eu senti, eu passei uns 15 dias ruim, ruim mesmo. Entendeu? E eu não conheci ele, sabe por quê? Sabe por que que eu me senti mal? Porque eu sou evangélica, sou crente, sirvo a uhum, Deus, sou cristã. E ele era também, ele aceitou Jesus, ele fez a sim, mesma coisa que eu fiz, ele se arrependeu. Agora eu pergunto, doutor, eu deixo no ar para essas pessoas maldosas que entram na sua live, né? E nos uhum, comentários e nos vídeos, e fala que ele já foi para o inferno, que ele foi tarde, sim, etc. Eu não vou ficar falando aqui, você já sabe. Então eu sim. pergunto, essas pessoas. E aquele matador lá, aquele estuprador do parque, que recebia não sei quantas mil cartas por semana, né? Um cara que estuprava por maldade, né? Uhum. E o maníaco do parque, e muitos que estuprava crianças, que fazia maldade, muita maldade, e tá aí e ninguém julga. E por que vão julgar o Pedrinho que tirava a vida de pessoas ruins? Aí, porque ele matou o pai dele, mas o pai dele também não valia nada, ele matou a mãe dele, ele teve uma vida sofrida desde a infância dele, ele foi um vencedor, o cara puxou 40 e poucos anos, 43 anos de cadeia, e E só saiu de mataram cadeia ele porque foi na covardia. E eu te falo mais, tá, na Lísia? covardia, na Ele, covardia. ele não morreu, assim, as pessoas ficam falando, porque ele estava exposto na rede social. Não foi por isso que ele morreu. Ele sabia que ele tinha uma escolha para fazer. Ou ele ia matar ou ele ia morrer. A Sim, diferença é que ele poderia matar e morrer. E sim, aí, sim, ele seria lembrado como um matador. Ele optou exatamente. por não ser lembrado como um matador, mas Pois por alguém que optou em exercer a paz. Tanto que o último vídeo que ele postou
foi dele na praça, falando de uma ação social que estava tendo com moradores de rua e animais de Me rua. emocionei, me emocionei, me emocionei. E a outra coisa que me emocionei, que eu creio que você se emociona também, foi quando aquele rapaz que é amigo dele, que também teve preso, etc., que foi fazer compra em um supermercado e ele queria levar o carrinho, porque ele não sabia que o carrinho tinha que ficar ali no lugar. Ele, Uhum. tanto tempo que ele ficou preso, que ele não Sim, sabia mais nada do mundo. E ele nada. queria levar o carrinho achando que o carrinho foi comprado, foi pago. E aquilo me emocionou. Meu Deus, como pode uma pessoa puxar 43 anos de cadeia e depois ele tentar ainda ajudar esses marginais que estão tá na rua? E E ele, ele está tentando. Olha, e tá ele vendo essa tentou. imagem aqui, ó, do livro? Sim. Isso aqui, ele nunca tinha tomado água de coco, você acredita? Oh, meu Deus. Acredito. Então, houve muitos momentos assim que eu me emocionei de ver assim como que uma pessoa viveu uma vida tão sofrida desde antes de nascer e essa pessoa ainda quer melhorar e a gente às vezes desiste tão fácil, né? E então assim me emocionei em muitas cenas, como dessa dele tomar uma água de coco e escorreu uma lágrima. Eu perguntei, ele falou que ele nunca imaginou que ele fosse tomar essa água de coco. Pois é. Então, ó, esse rapaz vem aqui, porque ninguém não vai responder, não vai se trocar com essas coisas. Tem um rapaz bem aqui que ele está dizendo assim: se tivesse matado um filho seu, eu vou responder ele. Se o Uhum. Pedrinho tivesse matado um filho meu, e se meu filho fosse um estuprador, não valesse nada, eu não ia nem chorar, sabe por quê? Porque para mim era um alívio, porque eu não ia ficar sofrendo por um filho estuprador de criança, tá bom? Foi respondida a sua pergunta? Você Muito me bem. perguntou e eu estou lhe respondendo. Se fosse filho meu, não, eu dava os parabéns pro Pedrinho, porque ele tinha me tirado um peso da minha costa, tá? Exatamente. E outra coisa que estava assim, muito pesado para o Pedro era o seguinte, tipo assim, ele queria deixar, em todos os vídeos dele, ele deixa claro que ele queria deixar o passado para trás, mas, por exemplo, nesse episódio que teve aí dos assassinatos nas escolas, um monte de gente veio, assim, mesmo sabendo que o Pedrinho já morreu, falando assim, se o Pedrinho tivesse vivo, ele ia atrás desse cara. Sabe, gente, ele não era nenhum super-herói, ele era só um homem. Um E homem. ele já era um idoso, ele era um idoso de 78 anos. As pessoas falam Pedrinho como se o cara que cometeu o primeiro assassinato fosse um adulto. Não, era uma criança, ele tinha 14 anos. Sim. O Pedrinho que mataram não era um homem forte que lutava, não, já era um idoso, tá? E era um idoso que estava tentando ter uma vida digna e que não deixaram. E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, doutora. Ele, ele era assim, ele se fez criança. Você viu que ele não tinha maldade? Eu vi porque eu Sim, tenho dom de discernimento, de se conhecimento. você for olhar os vídeos que eu posto com ele parecia uma criança. E eu Ele não também, às fez vezes, nada. com ele. Então, era assim, as pessoas falam, você largou sua vida, porque assim, era a sensação que eu tinha de estar apresentando o mundo para uma criança. Só que Exatamente. poucas pessoas têm sensibilidade para perceber isso. E Então, essas pessoas são dignas de pena, porque elas nunca vão saber esse sentimento pleno, assim, de você sentir que você tem Deus dentro do seu coração. Que ser humano é ter Deus no nosso coração. Quem não tem não é humano. olhe, doutora, eu vou lhe dizer bem que é uma coisa que você vai guardar para sempre. Você até, eu achei lindo aquele o limoeiro que você postou e tal, né? Aquela homenagem muito linda. Eu fico sempre olhando, sempre, sempre. Deixa eu lhe falar. Ele foi herói duas vezes. Duas vezes ele foi herói. Ele foi herói de ele ter conseguido vencer a cadeia há 43 anos. Ele ter Sim. saído de cabeça erguida. Ele foi um guerreiro, um herói. E ele foi guerreiro outra vez, quando ele deixou tudo para trás e se fez nova criatura e tentou ajudar o próximo. Talvez Sim. se ele não tivesse ajudado, talvez se ele tivesse voltado para o mundo criminal, as pessoas davam valor para ele, mas como ele tentou, ele mudou e tentou ajudar pessoas, tirar das garras do fundo do poço, foi quando começaram a apedrejar ele, entendeu? Porque a Sim. pessoa se apedreja árvore.
que dá fruto. Sim, Ninguém pedreja a árvore que não dá fruto, doutora. eu Eu não sei. esqueço disso. E tem pessoas que lhe atacam na live também. Por quê? Porque você está Sim, colocando o trabalho dele para frente. Mas não ligue, não. Não ligue para isso, não, que Deus está contigo. E continue assim, tá? eu E esse agradeço. colarzinho aí, eu não gosto nem de ver você quando você entra na live, que esse colarzinho aí é, oh, meu Deus, é a cara dele. E você, Esse colar, gente, foi até bom você falar, Lízia, porque eu já expliquei várias eu vezes. já É, ouvi, eu já ouvi, era a sua então, aliança que estava folgada e tal. é do meu marido e é um colar de um amigo nosso, que foi assim, quem nos apresentou, né? Esse amigo nos apresentou e essa aliança era minha e do meu marido. E ele falava que a gente era família dele, que ele gostava, tanto que ele estava com esse colar quando ele foi morto. E cortaram a garganta dele, mas não cortaram o colar. Eu não sei como você teve coragem de pegar e colocar no Claro pescoço, que porque eu tenho. isso daí Eu é. Não, tenho. a coragem, assim, a angústia, aquela. Porque Entendeu? a gente tem que vencer isso. O sentimento. Se a gente não tiver coragem para vencer a nossa angústia, a gente vai morrer que nem Moisés, à Então. procura da terra prometida. A gente vai morrer na errância. Doutora, foi muito bom conversar com você, muito maravilhoso. Sempre eu vou lhe Eu que seguir, agradeço. sempre vou te dar apoio e quero lhe pedir de todo o meu coração, continue lutando, não deixe, não enterre esse talento dele, continue lutando, escreva o segundo livro, eu não sei se ele deixou escrever, já estava escrito, já que você era escritora dele, É, sim, deixa estava em escrito. processo. Pois é, lance o outro livro e continue lutando. Eu creio que e também o filme dele, se for possível, né? Sim, eu estou trabalhando nisso, mas olha, tá Não, difícil, mas eu vou. não desista, não Eu não vou desista, desistir. porque você vai representar ele como uma verdadeira, não sei nem lhe explicar assim, como uma verdadeira herói também, viu? Não, nem a minha pretensão. Eu Não, acho mas que é isso. eu só quero levar assim uma centelha de esperança para o mundo, só isso. Agora só tem uma coisa que eu vou lhe perguntar que ficou na minha mente e eu Hum, fiquei sem entender. pode Ele, perguntar. ele saiu e estava vivendo a vida dele de boa, né? E você Uhum, cuidando dele, sua esposa e tudo, que eu admirei bastante isso. Mas, uhum. assim, o que me inculcou, que ele tinha muitas fãs. O porquê ele não casou? Só me responde isso daí. Depois que ele saiu, ele não casou por quê? Porque Porque tem muita mulher, aí muita fã. olha, se você quiser entrar na live domingo que vem para a gente falar sobre isso, vai ser muito bom. Porque as mulheres que eram fãs do Pedro, a maioria eram fãs do Pedrinho Matador. O Pedro estava num nível de crescimento, de evolução, que ele preferia ficar sozinho do que se envolver com mulheres que estavam o tempo todo invocando o Pedrinho Matador. Então, assim, geralmente eram mulheres assim que invocavam esse lado violento Ele dele. queria o Pedrinho Matador e não o Pedrinho. Exatamente. Teve uma até que chegou a vir aqui, que ele namorou um tempo, tem até uns vídeos que ele posta ela filmando ele e tal. Mas aí quando ele começou a perceber essa tendência dela de querer fazer intriga e tal, aí ele cortou. E tinha outras que ele nem chegava a conhecer pessoalmente, porque antes de conhecer pessoalmente, elas já começavam a dar alguns sinais assim de que Que era fã do Pedrinho Matador. aí ele preferia evitar. Quando eu falei com ele, eu falei que eu era de Teresina, Piauí, e que eu Uhum, admirava muito ele, entendeu? E que em nenhum momento eu acusava ele nada, quem era eu. uhum, E que eu sabia que ele era nova criatura. E ele perguntou: de onde você é? Eu disse de Teresina, Piauí, sou nordestina. Ele uhum, falou comigo pouco. Eu disse: depois a gente conversa mais. E uma vez também eu falei com ele no TikTok. Mas uhum, eu sempre fui fã dele e admiro ele. O batismo dele eu tenho também no meu perfil, uhum, entendeu? O vídeo, que é do César, né? O pastor César, que batizou ele. uhum. E eu admiro ele. E as pessoas acusando ele porque ele jogava sinuca. É, meu Deus do céu, meu Gente, Deus do céu, Jesus Cristo não dançava, não cantava. É engraçado, né? As pessoas não têm, elas só lembram do Jesus crucificado, elas não lembram da alegria de Jesus, né? porque as pessoas, olha, doutora, as pessoas é o seguinte, elas querem alguma coisa para acusar, para querer derrubar a pessoa, botar para baixo. As pessoas Sim, não queriam ver ele feliz, as pessoas não queriam ver o homem crescer, as pessoas não queriam ver ele bem, as pessoas não. queriam ver ele na prisão. É isso.
A realidade é essa. Ninguém se alegra na alegria das pessoas. Não, não. As pessoas hoje em dia elas estão tão pequenas que elas só conseguem se felicitar vendo que o outro está pior. Exatamente. E o fato delas se sentirem pior que o outro já é suficiente para que elas projetem todo o ódio delas em quem elas nem conhecem. Entra muita gente aí para criticar. Aí batiza e fica tudo certo. Fica não, meu amor, tá? A gente acabou de falar sobre isso, né? Mas eu Fica vou encerrar. certo. É se Lícia, você aceitar Jesus como Salvador. Aí fica certo, tá bom? e ter atitudes compatíveis, como não é a sua de entrar aqui e falar isso, né? Né, Nani Eike? Não fica mesmo não, né? Então, antes de entrar para criticar, melhor entrar para contribuir, como a Lísia fez. Isso é papel de gente decente. Não de pessoas que ficam circulando as redes sociais para destilar ódio. Ela tem que ver, sabe o quê? Ela tem que ver, ela tem que ir para a Bíblia, ela lê a Bíblia, e ela vê que Jesus disse assim: hipócrita, tira primeiro o argueiro do teu olho, para depois tirar a trave. Como pode tu tirar o argueiro do teu olho se dá uma trave no teu? Então, olha para o teu olho, te olha no espelho, tá? Para de criticar, tá? Para de criticar a doutora, ela é uma vencedora, uma mulher guerreira que ajudou muito ele, tá? Olha para ti, para dentro de ti, a podridão que tu está, tá? A tua mente podre. Tá? Eu não preciso fazer live, não, sabe, doutora, sobre esse assunto, não. Não, mas tá certo, Lígia. Eu adorei a sua participação. Bem que eu prego a palavra de Deus, porque senão. Eu adorei a sua participação. Eu vou encerrar aqui, porque daqui a pouco eu vou estar lá no YouTube, no canal do Pedro, gente, tá? Quem quiser e puder acompanhar lá, vai ser muito legal. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço demais. Um grande beijo para você, uma ótima semana. Você continue brilhando, tá? Você é luz. Obrigada. Amém. Até mais, gente. Tchau. Tchau.